Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Nessa semana de 5 de abril a 9 de abril, eu vou estar passando algumas orientações para vocês estarem realizando a avaliação do Aprende Brasil volume 1, tá? Faz parte aí da semana de avaliações, né, do provão. Vocês vão estar recebendo um caderninho aí com questões, também são de alternativas, vocês devem preencher o gabarito como vocês fizeram na avaliação sondar. E eu vou estar passando para vocês o conteúdo que vai estar caindo nessa avaliação, porque ela traz todo o conteúdo da apostila do primeiro bimestre e nós não estudamos tudo ainda. Então eu fiz um breve resumo, vou estar explicando para vocês e depois qualquer dúvida vocês também podem estar me chamando que eu explico no particular caso não tenham entendido. Então eu fiz aqui um resuminho, vamos começar com o gênero textual anúncio. Esse nós estudamos, né? Ainda estamos estudando, mas eu vou estar retomando com vocês. Então, acompanhe a leitura aqui comigo, né? Anúncio. Gênero textual elaborado para divulgar determinado produto, ideia ou serviço. Pode ser divulgado em rádio, TV, jornais, revistas, telemarketing. Então, o anúncio, ele tem um objetivo, né? O objetivo de vender um produto, de nos passar uma ideia, né? Um serviço. Então, ele é feito com um objetivo. Então, quando vocês observarem o anúncio mesmo, o da avaliação aí, vocês têm que perceber qual o objetivo que ele está querendo aí fazer com o leitor, tá? O anúncio, ele possui uma estrutura. Já expliquei para vocês, vocês encontram isso na apostila, até foi um exercício, tá? Então, a estrutura dele, ele tem a chamada, ele tem o texto não verbal, que são as imagens, ele tem a assinatura, né? Então, quem está promovendo aí esse anúncio, ele tem o slogan, que é aquela frase curta de fácil memorização, que faz a gente lembrar do produto. Então, fiquem atentos ao slogan. Frase curta, objetiva, que de fácil memorização, que nos faz lembrar do produto, tá? E o corpo do texto. Então, essa é a estrutura. Todo anúncio deve conter esses itens. Estudamos também o modo verbal utilizado no anúncio publicitário. Então, é o modo imperativo, né? Então, lembra que eu expliquei para vocês na aula anterior. O modo imperativo, ele tem a função de expressar uma ordem, um pedido, um conselho, uma orientação, súplica ou alerta, né? No anúncio, né, a função dele é aconselhar, é tentar conquistar o leitor, né? Persuadir esse leitor. Então, essa é a função desse modo imperativo. Ele quer aí aconselhar, ele quer conquistar o leitor. Depois, nós vamos para um assunto que vocês ainda não estudaram. Então, prestem atenção, é um pouquinho mais complicado. Nós vimos, né, depois vocês podem até abrir na página 8, o sintagma verbal, o predicado da oração. Então, eu falei para vocês, né, a oração, ela tem uma estrutura, sujeito, verbo e o complemento, tá? Então, nós estudamos ali o sintagma verbal. O sintagma verbal seria o verbo e o seu complemento, tá? Então, focamos ali no sintagma verbal, verbo e complemento. Dentro desse sintagma verbal, agora nós vamos estudar a transitividade verbal. O que seria isso? É o estudo do verbo, o estudo dos verbos. Ou seja, se esse verbo ele precisa ou não de um complemento. Se ele tem ou não um sentido completo. Então, se eu leio até o verbo, a minha oração ela tem um sentido completo? Se eu leio até o verbo, fica faltando algo? Ele está incompleto? Então, nós vamos ver isso agora. Então, a transitividade verbal é o estudo desses verbos, é saber se ele tem ou não um sentido completo. E aí, nós começamos com os verbos intransitivos. Os intransitivos, eles possuem o sentido completo, não necessita de complemento. Aí eu coloquei um exemplo para vocês. O bebê chorou muito. Eu já deixei o verbo aqui em destaque, chorou. Se eu leio até esse verbo chorou,
A minha oração tem sentido completo? Então, vamos ler. O bebê chorou. Minha oração tem sentido completo. Vocês entendem o que eu estou querendo passar, né? O enunciado aí que eu estou querendo passar. Esse muito nós chamamos de termo acessório. Ele não é necessário aqui nessa oração. Ele está aqui trazendo uma informação a mais. O bebê não só chorou, ele chorou muito, né? Ele modifica esse verbo, mas ele não é necessário. Se eu ler só até chorou, eu entendo a minha oração. Então, esse é um verbo intransitivo. Ele não necessita de complemento, tá? Ele pode ter aí um termo acessório, mas ele não necessita de complemento. Diferente dos verbos transitivos. Os verbos transitivos não possuem o sentido completo. O sentido é incompleto. Precisa de complemento. Quando eu chego no verbo, esse verbo me deixa uma pergunta. Ele exige, ele necessita que eu complemente a minha oração para que eu entenda. E aí, dentro desses verbos transitivos, nós temos os transitivos diretos, né? Que o sentido do verbo se complementa sem preposição. Aí eu tenho um exemplo. Rafael comprou pães. Se eu ler, como eu fiz na oração lá acima, se eu ler até comprou, então vou ler aí para vocês. Rafael comprou. O que vocês me falariam? Comprou o quê? Né? Esse verbo comprou, ele exige um complemento. Por isso, ele é transitivo. Só que, entre esse verbo e o seu complemento aqui, não tem preposição. Então, ele é transitivo direto. Já os verbos transitivo indireto, né? Verbo transitivo indireto, ele necessita de um complemento e a ligação entre o verbo e o complemento é feita através de uma preposição. As preposições são palavrinhas que sozinhas elas não têm sentido nenhum, tá? É de, para, com, sob, sobre. Então, essas palavras sozinhas não têm sentido nenhum, mas elas servem para fazer ligação entre palavras. E aqui nessa oração, né, transitiva indireta, ela faz a ligação entre o verbo e o complemento. Então, perceba, o verbo e o complemento. Então, entre esses dois, essa palavrinha de, que é a preposição, ela faz uma ligação. Então, eu vou ler só até o verbo. Ela gosta. O que vocês me perguntariam? Ela gosta de quê? Né? Então, aí eu respondo, de bolo. Então, aqui, a resposta para o meu verbo, né, o complemento para o meu verbo, exige essa preposição aqui, para fazer essa ligação. Por isso, ela é chamado de verbo transitivo indireto. Então, o que vocês precisam lembrar? Verbo intransitivo, possui sentido completo, não necessita de complemento. Verbos transitivos, possuem sentido incompleto, precisa de um complemento. Aí eu tenho o verbo transitivo direto, onde eu não uso preposição entre verbo e complemento, né? Então, Rafael comprou pães. Ali, entre comprou e pães, não há nada. Então, é transitivo direto. E o verbo transitivo indireto. Entre o verbo e o seu complemento, eu uso uma preposição. Exige ali uma preposição para fazer essa ligação. Ela gosta de quê? De bolo, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando que eu explico no particular também, tá? Caso não entendam por aqui. Aí, nós temos a estrutura da oração. Então, vocês sabem, falei aí em aulas anteriores, que a estrutura da oração, né? Os termos essenciais que deve haver em uma oração é o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Então, vocês têm aqui, ó, sujeito, verbo, nem sempre o complemento, né? No caso de intransitivo, não necessita de complemento, mas no caso dos transitivos, sim. Então, sujeito, verbo, complemento. É a estrutura básica, tá? Na ordem direta, vocês vão encontrar a frase nessa sequência. Um sujeito, um verbo e um complemento. Como está aqui, ó. Um sujeito, um verbo e um complemento. Um sujeito, um verbo e um complemento. Essa é chamada ordem direta.
Se eu inverto essa ordem, então eu vou ter uma ordem indireta. Então pode ser complemento, verbo e sujeito. Pães comprou Rafael. Pode ser comprou pães Rafael, né? Então se eu inverto, né, essas palavras, se eu faço a inversão dessas palavras, eu tenho uma ordem indireta. Então isso vocês também têm que perceber, tá? Lembrem sempre, falo direto para vocês. Primeiro localizem o verbo, tá? Aí fica fácil vocês acharem o sujeito e também fica fácil vocês localizarem o complemento, tá bom? Outra informação importante: não separa com vírgula os termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são sujeito, verbo e complemento, tá? Esses são essenciais. Eu não coloco vírgula entre eles, tá bom? Essa informação guardem na cabecinha de vocês. Não separa com vírgula sujeito, verbo e complemento, tá? Depois vocês vão ter nessa prova também outros gêneros textuais. Eles vão trazer para vocês notícia, reportagem e tabela e gráficos. A notícia é um gênero textual que veicula um acontecimento real para o grande público ou para os leitores assinantes de determinado jornal. Ela pertence ao grupo de textos que relatam e, por isso, organiza-se de uma maneira própria ao tipo. Apresenta o tempo, o espaço, os personagens, os fatos. Então, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e o que aconteceu, tá? Então, essa é a notícia. Para eu escrever uma notícia, eu também sigo uma estrutura, tá? Eu tenho um título, um subtítulo, a lead e o corpo do texto. Aí vocês vão abrir na página 32 e vocês vão fazer a leitura, que lá explica cada item desse. Então, por exemplo, o título é o responsável por atrair a atenção do leitor, identificando o fato a ser noticiado. O subtítulo, também chamado de linha fina, reforça o apelo persuasivo na busca pelo interesse do leitor. Então, o título ele tenta chamar a atenção do leitor, o subtítulo reforça a busca nesse interesse. Depois vem a lead. A lead é o primeiro parágrafo. Nela deve conter as respostas para essas perguntinhas: quem, o que, onde e quando. Então, nesse primeiro parágrafo, eu tenho que pôr essas informações, tá? Quem, o que, onde e quando. E depois o corpo do texto, né? São os demais parágrafos que consta a complementação do conteúdo apresentado no lead, tá? De forma geral, responde as perguntas como e por quê, tá bom? Então, essa é a estrutura para eu escrever uma notícia. Depois, eles trazem para vocês o gênero textual reportagem. Então, vocês vão falar, nossa, mas qual é a diferença? A notícia e a reportagem tem uma diferença, tá? Gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Agrega recursos informativos, imagens, vídeos, tabelas, gráficos, infográficos e etc. Vamos pegar o assunto do momento, a Covid-19. Se eu vou escrever uma notícia, então eu vou noticiar, por exemplo, que alguém morreu. Então eu vou falar que a senhora tal, de idade tal, moradora da cidade, do bairro, faleceu devido à Covid no hospital. Vamos falar aí, talvez por falta de medicação. Vamos criar uma notícia, tá? Então eu vou dar o tempo, quando que aconteceu, se foi hoje, se foi ontem, né? Então eu vou falar na noite anterior a senhora no hospital faleceu, então eu vou dar a notícia. A reportagem, ela vai falar, vamos pegar a Covid aí, eu vou fazer uma reportagem sobre o assunto. Então eu posso trazer para vocês os gráficos, né, do número de mortes por dia. Eu posso trazer infográficos, onde eu junto imagens, dados,
tabelas, eu posso trazer imagens de vários hospitais, de pessoas que se recuperaram, o vídeo de alguém falando, então é uma coisa mais complexa, tá? De um assunto aí. Então, que vocês tenham percebido aí a diferença. E aqui, como eu já disse, a reportagem, ela traz aí alguns recursos, né? Recursos informativos, entre eles a tabela e os gráficos. Então, o que é uma tabela? É um arranjo organizado aí dos dados e das informações. Então, eu faço uma tabela de quantas pessoas estão positivas para a Covid, quantas se recuperaram, quantas faleceram, quantas estão em quarentena. Então, eu crio uma tabela para que o meu leitor ele consiga ver e entender como que está a situação. E temos também o gráfico. O gráfico já é uma representação geométrica. Ele agrupa dados, tá? Então, eu vou pegar aí como que é a recuperação entre pacientes que pegaram a Covid-19. Então, como é a recuperação de 0 a 18, de 19 a 30. Então, aí eu vou fazendo gráficos, né? Entre homens e mulheres, por exemplo, em crianças e idosos. Eu agrupo informações, agrupo dados e crio, né, um gráfico, tá? Então, isso daqui é para vocês saberem aí o que fazer nessa avaliação. A respeito de tabela e gráfico, se eu não me engano, é o último exercício. Vocês têm que interpretar as tabelas e os gráficos, tá? Vocês têm lá a imagem de um gráfico, não me lembro bem, e aí vocês têm que entender, tem que fazer a interpretação desse gráfico, tá? Então, aqui é só um apanhado geral aí, é um resumo para que vocês consigam fazer. Eu não vou explicar o exercício em si, mas eu vou explicar o conteúdo caso vocês precisem de um reforço aí meu, tá bom? Então, qualquer coisa podem me chamar, tá? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.